Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Abacuque capítulo 3. É uma palavra que tem me inquietado para a noite de hoje. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Achou? Glória a Deus. Sinceridade, isso é maravilhoso. Abacuque capítulo 3, versículo 17, vai dizer o seguinte: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Somente até aqui. Pode tomar seu assento. Eu prometo que vou tentar ser conciso naquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Esse texto o qual nós lemos, quem leu o capítulo 3 e o versículo 17 de Abacuque, e leu o capítulo 1 de Abacuque, percebe que há um contraste muito grande entre essa última fala de Abacuque com a sua primeira. O estado do profeta ao iniciar o discurso e depois o seu final. O estado do profeta no capítulo 3 é de alguém que encontrou em Deus uma alegria tal que ele pode dizer: eu não dependo que as coisas dê certo para que eu esteja alegre. E eu pergunto, irmãos, nesta noite, a fim de começar a introduzir, do que depende a tua alegria? Do que depende a alegria de um cristão? E a alegria, ela não é, como muitos pensam, a mesma coisa que felicidade. Felicidade é uma coisa da terra. Felicidade eu tenho quando eu encontro aquele que eu estou procurando. Felicidade eu consigo quando eu conquisto aquilo que eu tanto almejo. Eu queria um carro e era daquele ano. Eu batalhei, consegui. Felicidade. Você é tomado de uma felicidade, mas ela é passageira. Logo você se acostuma com o carro e ele já não vai te fazer tão feliz. Porque a felicidade, ela é passageira. Ela depende de coisas acontecendo no momento que você deseja. Depende de que o meu desejo sempre seja realizado para que eu esteja feliz. Uma pessoa que depende de estar feliz para viver, ela precisará, com certeza, estar em constante conquista com aquilo que ela quer. E ela terá embates terríveis com Deus, porque ela vai dizer: Pai, eu não vou conseguir ser feliz enquanto o Senhor não pegar aquele homem e trazer ele para a tua presença. Felicidade. Porque felicidade não depende de coisas exteriores. Felicidade depende de coisas exteriores, mas alegria não. A alegria do Espírito Santo, ela é incondicional. Pode estar tudo ruim, pode estar aí
como na época da pandemia, todo mundo aí, todos os dias notícia de milhões de pessoas morrendo, padecendo, e você ainda assim continua alegre olhando para o céu. Isso é alegria. A minha casa não está do jeito que eu queria, Senhor, mas eu ainda sinto a alegria do Teu Espírito para continuar adorando. Isso é alegria, não depende de coisas. E por que eu estou dizendo sobre esta alegria? Eu faço essa pergunta aos irmãos: sua alegria depende de quê? Eu quero que você vá embora com esse pensamento, a fim de você, quando chegar em casa, você vasculhar a sua mente e tudo aquilo que te trazia alegria antes, nas Escrituras, na oração, e hoje não encontra mais. É a fim de você se autoanalisar e encontrar aonde eu me perdi. Uma pessoa que não tem a alegria do Espírito Santo, ela vive à mercê dos próprios desejos e das próprias conquistas. E se Deus não der o que ela quer, a fé dela depende disso. Ela vai se afastar. Se o Senhor não fizer exatamente assim, tem pessoas que até falam assim: eu me mato, porque do que adianta estar vivo? E isso é um equívoco redondo, irmãos, que nós temos e que muitos encontram, pensando que Deus veio para satisfazer os nossos desejos. Ele não veio. Ele veio para nos dar aquilo que os nossos desejos carnais nos chegam aos pés, de entender, de compreender tamanha dimensão daquilo que Ele veio trazer: salvação. Coisa simples. Alguém consegue compreender o amor de Deus? Alguma mãe aqui nesta noite teria coragem de dar o seu filho e entregar a essa humanidade ruim que nós vemos? E dar o seu filho e falar: eu dou. E alguém vai falar para você ainda: mas o resultado final é que eles não vão dar ouvido e nem vão ligar para o sacrifício do teu filho. Ainda assim você dá? Já é difícil o primeiro estágio, quanto mais o segundo, saber que ninguém vai dar crédito. Jesus foi assim. Ele sabia que toda aquela multidão iria, na verdade, continuar constantemente crucificando a Ele. Hebreus vai dizer que quando você recebe a verdade, você sabe o que é pecado, você sabe o que é andar com Cristo, mas você deseja fazer assim mesmo. Nós estamos colocando Ele lá no tribunal de novo, junto com Pilatos, estamos dizendo: eu escolho Barrabás. E o que fazemos de Jesus, chamado Cristo? Crucifica-o. É o que a palavra de Deus diz para nós, é Hebreus. A Bíblia não tem como contestar, irmãos. Se você sabe da verdade e mesmo assim pratica, você está colocando Ele no tribunal, está dizendo: eu prefiro Barrabás. Eu prefiro dar liberdade para aquele que não fez nada por mim. E esse Barrabás está dentro de mim, dentro de você, o nosso eu, a nossa carne. Nós não podemos, irmão, não devemos dar liberdade a ele. Esse Barrabás é sagaz. Saiba você que se você for colocado numa ilha só e ficar por muito tempo ali, você mesmo se auto-sabotará. 5 anos depois, se alguém for lá te procurar, você mesmo, mesmo tendo todo o recurso, você mesmo se sabotará. Isso eu estou dizendo porque você não pode confiar nem em você. Mas isso é se você escolher o Barrabás. Quando Jesus estiver, irmãos, no tribunal, a tua carne vai querer colocar ele todo dia lá. Todo dia que você estiver disposto a pecar, lembra disso. Estou colocando Jesus, aquele a quem eu dediquei a minha vida de novo no tribunal. Mas eu vou escolher dar liberdade a Ele. Eu não vou dar liberdade a Barrabás, porque eu sei o prejuízo que ele já me causou.
Eu sei o prejuízo que o meu Barrabás me causou já. O meu Barrabás, ele gosta de coisa errada. O meu Barrabás, ele não aceita não como resposta. Ele corre atrás do sim, ainda que tenha que passar por cima de alguns. O meu Barrabás, ele é arrogante. O meu Barrabás, ele é soberbo. O meu Barrabás não depende de ninguém para viver. Ele passa por cima e não está nem aí com o rastro de morte que ele vai deixar, contanto que ele esteja vivo no final. Esse é o teu Barrabás, é o meu. E você pode falar, mas eu não sou ruim assim, pastor. Mas se você for honesto o suficiente, você vai perceber que você é talvez pior do que tudo isso que eu disse. E talvez eu seja pior do que aquilo que eu estou tentando definir. É tudo uma tentativa de fazer você entender quem você é, para que então você entenda o que você precisa. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Precisamos ainda mais de Jesus. O tempo não mudou. Hoje muitos dizem que nós precisamos de muitas coisas na igreja. Não, pastor, o que nós precisamos é de dar 40 pulinhos na igreja e sair suado, sem entender nada do que foi pregado. Não, pastor, o que nós precisamos é de mais profecia. Não tem profecia, o povo vai perecer. Mas aqui há uma profecia que está sendo dita nesta noite, a palavra de Deus, a única profecia. E eu não estou menosprezando a espontaneidade do Espírito, quando ele pega uma irmã, quando ele pega um irmão e fala, assim diz o Senhor. Não, isso aí é proveitoso. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que estão nivelando os cultos ao seu bel prazer. Não, o culto tem que tirar o meu sono. Eu estou dormindo porque o culto está ruim. Não, você está dormindo porque você é preguiçoso. Dorme em casa. Dorme bem. E perdão, irmãos, eu não estou dizendo isso porque eu estou com raiva, não. Mas sabe uma coisa que nós precisamos analisar? Quem aqui tem cuidado do próprio corpo? Quem aqui tem se preocupado em dormir? Você precisa dormir, querido. Grande parte dos teus estresses não é espiritual. E eu ouvi um irmão dizer esses dias, eu não cito nomes, nem pensar, e muito menos o lugar, mas foi em algum lugar por aí. E o irmão falou para mim, eu falei para ele, irmão, eu não consigo sentir sono na pregação, eu sinto em qualquer lugar. Mas na pregação, no ensino, pode estar mole, pode estar ruim, como alguns dizem ruim, eu não consigo entender uma pregação ruim. A não ser que esteja pregando qualquer coisa menos a Bíblia, aí é ruim. Mas se está pregando a Bíblia, por mais mole que seja, é bom, eu não consigo dormir. E a pessoa falou assim, não, mas isso é espiritual. Isso a gente tem que orar, tem que repreender, que isso é do diabo. Não, irmão, é só falta de dormir. Quantas horas você dorme por dia, querido? Faça essa pergunta e a pessoa vai falar, pastor, para mim 5 horas de sono é o suficiente. Para mim 3 horas de sono, eu já estou restabelecido. Mentira! Na verdade você está tentando administrar 3 horas de sono, que lá na frente vai te fazer muita falta. E quando esse sono atrasado te pegar, 3 dias serão pouco para você dormir. Eu já vi pessoas despencando do meu lado. Eu não vim pregar sobre sono, mas estou falando. Eu já vi pessoas despencar do meu lado. Eu falei, o que está acontecendo? E a pessoa do lado falou, é que faz mais de 3 dias que esse camarada não dorme. Fica perambulando pela rua. Isso é normal acontecer. Sempre tem um momento que ele chega, ele cai, desmonta, e ninguém acorda ele. Só na hora que o sono for posto no lugar. Então, irmãos, precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vida, do nosso corpo físico, porque uma hora a conta vai chegar. E não adianta falar, Jesus me fez uma promessa e eu estou padecendo de X enfermidade.
Ele vai falar: meu filho, eu te dei a saúde para você cuidar. Se fosse para mim, eu me dava um corpo, descia na terra e habitava aí. Mas eu dei para você, você quem tem que cuidar. E eu não estou dizendo que ele não cura a enfermidade, ele cura. Eu só estou dizendo que aquilo que é para você fazer, é você quem tem que fazer. Olha para você, irmãos. Nós temos facilidade de ajudar o outro às vezes. Pelo menos o meu caso é esse. Não sei se é o seu. Mas nós temos facilidade de ajudar o outro, mas se esquecemos de nós. Enquanto nós ministramos cura, nós estamos padecendo e morrendo. Há um texto muito antigo da guerra, daquela época da Guerra Fria, onde os combates eles não terminavam de uma hora para outra. Não era um dia de combate. Um combate não dura um dia. E eles estavam ali em uma luta ferrenha contra os japoneses. E eles revezavam com soldados. Soldados vinham e eles ficaram na guerra muito tempo. Mas por causa do medo da guerra, da intensidade da guerra, eles não tiravam a couraça. Ela ficava ali, não tomava banho. Eles ficavam com a couraça impregnada neles. Até que chegou o dia que eles conseguiram a vitória. Que coisa maravilhosa. Vencemos, vamos para casa. Adivinha o que aconteceu? Os soldados que não morreram na guerra morreram em casa ao tirar a couraça. Dentro da couraça, germes de todo tipo. Bicho, bicheira que entrou dentro da couraça. A carne grudou na couraça e ao arrancar, órgãos saíam junto. E soldados morriam no chuveiro enquanto tentavam tirar a couraça para tomar banho. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que nós estamos numa guerra ferrenha na igreja. Estamos numa guerra fria, gélida. É muita demanda para pouco tempo e pouca saúde. E não dá tempo de olhar para nós. A gente está tentando salvar o outro e morrendo. Estamos tentando salvar e convencer o outro quando nós mesmos não somos convencidos daquilo que nós estamos pregando. Dá tempo de ministrar a cura para o Eric, mas não dá tempo de ministrar para mim e perceber que eu estou morrendo. Pasmem os irmãos. Mas eu nunca vi tanto relato de pastores que estão enfrentando depressão e pastores que estão se suicidando. Por quê? Porque são espirituais ao extremo na igreja. São aqueles que põem a mão na cabeça e oram e ministram a cura, e a pessoa é curada. Mas ele não põe a mão na cabeça dele mesmo, não repara as dores dele mesmo, e ele vai empurrando com a barriga até que ele mesmo vai morrer. Então olha para você, não espere que o outro olhe, porque não vai acontecer, irmãos. O século que nós estamos vivendo é ruim. O século que nós estamos vivendo é cada vez mais egoísta. Se você esperar que alguém olhe para você, para te ajudar, você vai morrer esperando. Para você. Como diz Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina de Deus. Primeiro cuida de ti, depois da doutrina, porque senão do que adiantará o ministro, do que adiantará a igreja, sendo que o ministro que estava sendo preparado, agora já não tem mais saúde para poder lidar com isso. É uma palavra bem prática, irmão, eu sei, não é pentecostal, eu até preferia, né? Quando a gente lê esse texto, aviva a tua obra no meio dos anos, a gente quase salta da cadeira, porque é pentecostal o negócio. Mas avivamento não tem a ver, irmãos, com algo exterior. O avivamento de Abacuque, se a gente for levar na íntegra, não pela perspectiva pentecostal de hoje, mas na pentecostal raiz, verdadeira, sabe o que a gente vai entender?
que avivamento não é movimento exterior, é um movimento interior, que começa a acontecer, e ele vai dizer quando? Ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai falar: aviva a tua obra no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia. Porque quando ouvimos a palavra do Senhor, um movimento começa a ocorrer aqui dentro, e é um movimento que vai gerar transformação, vai gerar mudança de comportamento e de mente, e vai nos tornar semelhante a Cristo. Eu gosto daquele avivamento exterior, é muito bom, mas a igreja clama por um avivamento interior. É disso que nós estamos precisando. Olhar para nós mesmos. Não espere ser encurralado para poder perceber essa verdade. Porque Deus, ele vai avisando. Ele fala uma vez, ele fala duas vezes, ele fala três vezes, e ele manda sinais. Que é uma prova disso, irmãos. Amós capítulo 4, abre aí, por favor. Estamos ainda no contexto de avivamento e de alegria verdadeira. O avivamento verdadeiro, ele vai trazer, vai mudar a sua mentalidade, e você vai saber porquê da sua alegria. Amós capítulo 4. E Amós capítulo 4, o povo de Israel estava prestes a ser levado a cativeiro. Olha o que Deus fez, isso é amor, irmãos. Isso é amor. Quantos já ouviu esse texto aqui, ó? Versículo 12, olha o que diz. Versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Quem ouviu? Pastor, isso é texto de arrebatamento? Não. Arrebatamento está em outro lugar. Aqui é confronto. É Deus contra os rebeldes. É Deus contra aqueles que negligenciaram todos os avisos que ele deram antes. E olha os avisos. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia não deixa sombra de dúvida. Ele vai dizer no versículo 6: por isso também vos dei limpeza de dente. Olha Deus falando. Em todas as vossas cidades há falta de pão, e em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim. Ele está falando: eu mandei a fome, mas vocês assim mesmo não se converteram, ó Israel. E ele continua. No versículo 8, no versículo 7, além disso, eu retive a chuva, faltou água tanto para a agricultura, como faltou água também para beber. Ele fala que ele fazia chover em um lugar, só que não o suficiente para a pessoa beber e sentir sede. Ela bebia, a água acabava e ela ia procurar onde ela ouviu que havia água. Quando chegava lá já havia secado. Deus fala: eu permiti faltar água. Mesmo assim, olha o que ele fala no final do versículo aí, lê comigo. Mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciavam. Contudo, não se converteram a mim. Para que ele está mandando sinal? Ele manda um sinal: fiz você passar fome, para você voltar para mim e perceber que é eu que estou faltando na tua vida. Permitir você sentir sede, coisas básicas, ainda está no âmbito físico que o homem precisa, da necessidade humana. Mas ainda assim você não percebeu a minha ausência, e você não recorreu a mim. E ele continua, 9: feri-vos com queimaduras e com ferrugem, a multidão das vossas hortas. É um ataque contra a agricultura, ou seja, a economia caiu.
eu permiti a porta fechar. E Amós vai pregando, eu permiti a porta fechar, mas mesmo assim ele termina dizendo: vós não se convertertes a mim. Acabou não. Ele fala: eu enviei a praga do fogo, assim como lá no tempo do Egito, mas mesmo assim vocês não voltaram para mim. Agora sobremaneira, portanto, ele está concluindo, portanto agora, ó Israel, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. E ele está dizendo o seguinte: eu mandei as pragas, eu mandei os avisos, vocês não ouviram. Agora eu quero ver o que vocês farão quando estiverem diante de mim, porque eu mesmo vou contra vocês. Quem está disposto? Muita coisa que acontece na nossa vida, irmãos, é Deus chamando a gente para perto dele, é Deus aplumando o caminho para o avivamento verdadeiro acontecer. Às vezes você ora: Deus salva a minha família, Deus prepara o caminho, Deus prepara, o ambiente fica propício, mas você vai lá e dá um mau testemunho diante do marido, xinga, não dá o tempo que Deus está preparando para você. Deus prepara todo o cenário, nós vamos e estragamos. Ele apluma o caminho e fala: minha filha, está aí o homem chorando, está aí o homem triste, vai, prega, abraça, dá bom testemunho que agora você salva ele. Aí a irmã abençoada chega e fala assim: também, né? Avisei, né? Quer ganhar quem assim, irmão? Nós não vamos ganhar ninguém assim, nós vamos só empurrar para o abismo. Deus tem preparado, irmãos, a igreja, Ele tem aplumado o caminho, porque o dia dele voltar está próximo, ou o dia da igreja ir a Ele. Mas eu digo aos irmãos, com uma igreja desatenta como está, não estou dizendo no contexto apenas da Marcha Canaã, eu digo no contexto geral, a igreja está mais perdida dentro da igreja do que tudo. O ímpio talvez encontre mais facilidade de reconhecer a Cristo lá fora do que um cristão. Perdão, isso soa até heresia, mas não é. É muito mais fácil talvez alguém ser salvo lá fora, você pregar a palavra para ele hoje, ele em lágrimas receber, aceitar, depois partir para o Senhor e ir para a glória, do que um crente que está 50 anos. Porque, irmãos, é a maneira como estamos administrando o tempo do templo. Hoje nós temos tempo no templo para poder aproveitar e administrar, podermos ser edificados. Paulo diz que quando a igreja se reúne, há salmos, há cânticos, há palavra, há alegria. Isso tudo serve para a edificação da igreja. Mas aí eu pergunto aos irmãos, dá uma checada nos cultos, em algumas lives, e você vai perceber que não é isso que está acontecendo. Me deparei com um vídeo esses dias de um homem todo ensanguentado. Eu comentei com o evangelista Rogério. E o homem estava ensanguentado porque ele chegou no púlpito da igreja, foi desrespeitoso, foi. Mas a igreja se sentiu no direito de sentar-lhe a mão no homem. Fizeram um montinho na igreja, e a igreja foi e escorraçou o homem para fora. E o homem sangrando lá porque tomou uns tapas, não sei de quem. Aí eu pergunto, que igreja é essa? Que se sente no direito não apenas de pregar. Tem uns que pregam e bate com a palavra. É para matar, não é para dar vida. Porque quando é repreensão e exortação, dá vida. Mas são palavras que são flechas para matar, que é lançada do altar. Eu sei disso. Mas a questão é que a igreja precisa entender, isso não te dá direito de pegar essa pessoa depois e escorraçar ela. Se não dá o direito nem de falar mal dele para alguém, quanto mais agredir. Isso não é algo do caráter de cristão.
cristão não compactua com o entendimento, fala assim: meu irmão, te amo, te abraço, vai você para lá e eu fico aqui, tá bom? E não tem briga. E assim nós permaneceremos, a nossa alegria não vai ser sabotada. O grande problema de Abacuque foi o quê? Foi o mesmo que nosso. Você sabia que muitos de nós talvez, que já desviamos e voltamos, se desviamos pelas mesmas causas que são apresentadas aqui por Abacuque. Abacuque, ele queria que Deus ouvisse ele, mas ele queria que ele ouvisse e atendesse a petição. Senhor, até quando o Senhor permitirá eu ver a aflição, eu ver a opressão? Eu estou vendo, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Aí quando ele percebeu que Deus não ia fazer, a resposta foi não. Se já é difícil orar para alguns, quanto mais receber um não como resposta, é difícil demais. E Abacuque, ele vai ouvir no momento de crise. Ele nem viu ainda a coisa feia acontecer. É só um aviso, Abacuque. Quem já viu quando arma aquele tempo feio? Já estou concluindo. Quem já viu quando arma aquele temporal? E começa os relâmpagos vir e tudo escurece do nada. Meio-dia parece que já está perto da meia-noite. E de repente vem aquela chuva. Só que antes de vir a chuva, vem aquelas gotas grandes. E ela está avisando: vem temporal aí, corre que ainda dá tempo. Abacuque, ele não viu o cativeiro, ele viu essas gotas, ele viu a tempestade vindo. O que ele estava sofrendo ali não era ainda a opressão que eles viveriam. Ele estava vendo a opressão, mas era só o começo. E ele já não estava aguentando, e ele fala para Deus, Deus fala: vai piorar. Abacuque, não é nem o começo do que vai acontecer, porque eu liberei os caldeus, os babilônicos, o inimigo do meu povo, para feri-los, para oprimi-los. Mas Senhor, o Senhor é puro de mão, puro de coração. O Senhor tem olhos que não pode ver o mal. Como o Senhor permite isso, Senhor? Aí o Senhor vai dar outra resposta que vai ser também braba, pesada. Mas é a Bíblia. Ele vai dizer: porque o ímpio, ele vai dizer, olha a pergunta de Abacuque, irmãos. E o dia que eu entendi isso, eu fiquei maravilhado e assustado. Porque ele fala assim: como que o Senhor permitirá um povo ímpio, um povo insano, oprimir o teu povo que é santo, o teu povo que é justo? Só que Abacuque não conhece tudo. Deus é soberano e sabia o que estava falando. Se Deus falasse escrachadamente para ele, ele ia falar: ô Abacuque, não é de hoje que eu falo com Israel. Esse povo que você chama de justo, hoje só tem um nome, não é mais justo. Eles foram justos, foram retos, mas hoje eles estão sendo entregues exatamente pela injustiça que eles praticam. Nos bastidores, Abacuque, eles tiram os amuletos, eles tiram os ídolos e começam a adorar. Na frente de todo mundo eles são sacerdote, colocam a roupa de sacerdote, adoram a Deus na frente do povo para não perder a credibilidade. Mas quando estão no escondido, junto com os seus filhos, as reuniões dos líderes, Ezequiel vai mostrar, é o mesmo tempo. Deus mostra para Ezequiel, ele estava lá na Babilônia, no mesmo lugar, e ele mostra lá para Ezequiel em Jerusalém, numa visão em tempo real, o que os sacerdotes estavam fazendo dentro do templo. E quando ele chega, ele vê animais de todo gênero na parede, e eles estavam adorando outros deuses escondidos.
planejando o mal, escondido. Foi dito nesta noite aqui, através da diaconisa Valdirene. Era o pensamento de Asaf, eu mesmo. Eles se reúnem para planejar o mal. E os sacerdotes estavam assim, se reuniam para planejar o mal do povo. Então Deus estava dizendo, até os sacerdotes estão numa imundícia, Abacuque, que você não faz ideia. Por isso eu autorizei. E se Deus autorizar, irmão, o inimigo vir sobre nós, ai de nós. Eu já disse uma frase aqui, eu repito. A gente termina o culto dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa gloriosa. E a igreja, responde com alegria, ninguém. Mas aí eu faço uma outra pergunta. E se Deus é contra nós, quem será por nós? Porque aqui ele está contra o povo dele. E ouvindo isso assim, a princípio fala, mas Deus não fica contra ninguém, pastor. Não fala uma coisa dessa, pastor. Não, mas é a Bíblia que está mostrando. Deus é contra todo aquele que distorce o que ele ensina. Aqueles que distorcem a lei de Deus, ele é contra. Deus ele fala para Jeremias, eu sou contra os pastores desse tempo. Eu sou contra os profetas desse tempo. E ele fala por quê? Porque falam de visões que eu não dei. Falam de palavras que eu não disse. Dizem assim diz o Senhor, sem eu ter nem aberto a minha boca. Sem nem ter aberto a minha boca. Como se salvar se os líderes estão perecendo? Como uma igreja ser purificada, se purificar, ficar mais próxima de Deus, sendo que os líderes estão uma vergonha? Sendo que os líderes hoje parece que é Deus, e Deus agora parece que é o líder. É uma confusão. A autoridade virou poder. E o problema é que quem é massacrado são aqueles que deveriam ser abraçados, aqueles que deveriam ser consolados. Estão batendo numa igreja que deveria receber abraço e consolo. Mas Deus há de trazer a juízo tudo isso. E Eclesiastes, já disse, estou encerrando, estou no final aqui. E Eclesiastes 9, Salomão ele vai usar ali de uma ironia, quando falando para jovem, ele fala assim, jovem, recreie-se, aproveite, beba uma boa bebida, coma de uma boa comida, faça de tudo o que você desejar em teu coração, sobretudo lembre-se, o Senhor trará tudo isso a juízo. Olha a ironia. Então, irmãos, temos que ter a mentalidade, eu tenho liberdade para fazer tudo. Tudo me convém fazer, convém, né? É o que Paulo vai dizer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não convém. E se eu fizer, porque essa liberdade, tem gente que pega só essa parte. Todas as coisas me são lícitas, já que é lícito, então eu vou. É a Bíblia que está dizendo. Não lê o final que diz, mas não convém. E ficam aí em debates infindáveis, tentando provar que pode, que o que Paulo quis dizer não foi isso, para poder abrir legalidade, para poder abrigar o seu pecado. É uma geração que se prepara para o inferno, achando que está se preparando para ir para o céu. Eu falo isso com dor, eu falo isso com o coração sangrando, mas eu sinto que a nossa geração está preparando-se para o inferno. Mas quando você olha no semblante, estão sorrindo. Quando você olha, estão aparentemente felizes, pecando, fazendo tudo errado, levando as coisas desleixadamente, dizendo, estou indo para o céu. São as pessoas que chegarão naquele grande dia e terão uma grande surpresa. Cláudio Duarte, ele conta uma coisa,
que eu achei muito interessante, é uma verdade. Ele falou que haverá 3 surpresas no céu. E é uma realidade, que haverá. Vai ter gente que vai chegar lá. Eu vim. Eu cheguei no céu. E a outra surpresa. Você está aqui? E a terceira. Cadê fulano? Cadê o pastor que pregava para mim? Cadê aquele homem que discipulava eu? Aquele homem era mais santo que todo mundo, cadê ele? Então são surpresas que eu não quero ter, irmãos. Eu quero ver os irmãos lá. E eu quero que os irmãos me vejam lá também, porque a coisa que eu mais quero não é, irmãos... Eu quero terminar, mas fica difícil, né? A palavra começa a saltar no coração, mas eu falo só isso, eu prometo, tá? Quando os discípulos receberam autoridade, os 70, vai, preguem. E eles voltam felizes. E sabe o que eles falavam? É o que alguns de nós estamos se perdendo nisso. Ele fala, até Jesus, até os espíritos imundos, pelo teu nome, quando a gente mandava, saíam. Aí Jesus fala, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, quando eu mandei vocês, eu não duvidei, eu sabia. Eu tenho ele debaixo dos meus pés mesmo. Ele foi criado por mim. Enfim. Mas aí ele fala assim depois, não se alegrem pelo fato dos demônios, dos espíritos imundos saírem pela autoridade de vocês e pelo nome de Jesus. Mas se alegrem pelo nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Então, em nome de Jesus, é uma palavra para a gente refletir, irmãos. O que você tem valorizado mais? Não é, irmãos, não é o ministério. O ministério é importante. Mas às vezes você tem que parar. E você tem que olhar assim, e a minha salvação? Será que eu estou indo para o céu de verdade? Ou estou me enganando? Em nome de Jesus, que Deus venha guiar a cada um dos irmãos, todos nós, numa reflexão. Eu não ia pregar hoje, eu nem sabia, irmãos, o que aconteceu hoje no culto. Eu vim, na verdade, cheguei assim, eu falei, lá eu vou ver alguém para pregar. Aí quando eu cheguei aqui, foi desconstruindo tudo aquilo que eu montei. É o Espírito Santo quem rege a igreja. E por isso nós louvamos a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento? Eu convido você a se colocar de pé. E eu quero fazer uma oração por você. E também eu quero fazer essa oração por mim. Todos nós precisamos. Vamos orar nesse momento. E você que ouviu a palavra nessa noite e foi confrontado, alguns consolados por ela, porque a mesma palavra que confronta também às vezes consola. Nesse momento, na hora que você estiver orando, fala com Deus sobre essas questões. Fala para Deus a maneira que você deseja, como você deseja melhorar, em que área você precisa de ajuda, e Ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar em nome de Deus. Oremos. Senhor Deus poderoso Pai. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor ainda, Pai, é fiel. O Senhor ainda é o mesmo que não abandona a tua igreja. O Senhor, Pai, através da tua palavra nós reconhecemos uma verdade: o Senhor disciplina, o Senhor instrui, exorta aqueles que o Senhor ama e açoita todos aqueles que têm por filho. Meu Deus, eu sei, Pai querido, que ouvimos palavra nessa noite que dói, que machuca, que confronta, porque mostra para nós que nós não estamos tão bem assim. Meu Deus, mas nesta noite nós queremos te pedir, Senhor, visita, Pai, o nosso interior de maneira sobrenatural. Pai querido, visita os teus filhos, ajuda cada um dos teus filhos nessa autoanálise, a fim de encontrar, Senhor, meu Deus, a esperança, encontrar onde foi, Pai querido, que se perderam, aonde foi que nós se perdemos, Pai.
Meu Deus, nos ensina nesta noite, nos enche do Teu Espírito, nos esclarece aquilo que nós precisamos ter a compreensão. Repreenda, Pai querido, tudo aquilo que o inimigo tem feito para nos distrair, nos atrapalhar, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, Pai. Que a Tua paz, que a Tua graça esteja guiando cada um dos Teus filhos em sua caminhada cristã. Assim nós te pedimos e já te louvamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.